Seja muito bem-vindo aqui à nossa estreia do nosso programa, podcast, na mesa com o pastor. Hoje estou aqui com os pastores da comunidade Cristo Vive, pastor Benê, pastor Davison e o pastor fundador Rui Mendes Faria. Olá, gente. Um grande prazer estar aqui com vocês. É um momento histórico da nossa comunidade, porque estamos avançando, graças a Deus. Avançando por um momento muito importante, mas muito importante mesmo. Mesmo que a gente perceba que o Evangelho está sendo um pouquinho deturpado em algumas áreas. Por essa razão, hoje o nosso tema vai ser a porta estreita. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e eu gostaria de começar a falar de Mateus 7, verso de número 13. Pastor Benê, esse Mateus 7, verso de número 13, fala algo importantíssimo para nossas vidas. Você pode ler? Sim. Primeiramente, eu também quero agradecer por esse momento especial, né, onde nós vamos estar estudando um pouco sobre esse tema, e um tema importante nos dias de hoje, e sou grato aí por essa oportunidade. Bom, pastor Rui, aqui na palavra de Deus, em Mateus 7, de 13 a 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontrem. E o que nós podemos ver sobre esse comentário tão importante do nosso Senhor Jesus Cristo? O que você acha? É um convite, Davison, ou é uma ordem? Bom, primeiro, tudo bem? Como vocês estão? Como o pastor Rui acabou de falar, né? O senhor falou histórico. Eu acredito que é um marco histórico para a nossa comunidade e também é o entendimento de um novo tempo. Quando a igreja iniciou em Atos, o evangelho era espalhado presencialmente. Os missionários saíam de porta em porta, de cidade em cidade, para pregar o evangelho. Tempos modernos, tempos eletrônicos, tempos de informática, de internet. A gente está nesta sala pequena, mas com certeza estamos alcançando o mundo. Tempo diferente. Eu acredito que é muito importante, Alessandro, também falar das pessoas que estão ali nos bastidores, que estão comandando esse momento para nós. A gente está aqui com a equipe, né? Junto com a equipe de mídia da nossa igreja. Estamos aqui com o Jefferson, com o Gabriel e com o Felipe, né? Muito obrigado por essa ajuda, fazer esse sonho acontecer e que Deus os abençoe. Antes de dar continuidade, pastor, você poderia fazer uma oração para a gente? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui reunidos para tratar, para compartilhar, para ensinar e para propagar a Tua palavra. Que esta palavra que está sendo aqui trazida, Deus, neste pequeno espaço, ó Deus, ela seja dimensionada, que possa alcançar vidas por todo o planeta. Hoje, ó Pai, estamos utilizando novas formas de evangelização, novas formas de ensino, novas formas de levar a Tua palavra ao mundo. E que vidas, seja hoje, seja amanhã, seja daqui uma semana, seja daqui a um mês, que possam estar assistindo este programa, possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Nos conduz, nos direciona neste momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Davison, você acha que isso foi um convite de Jesus ou foi uma ordem do nosso Senhor Jesus? Eu acho que mais um alerta. Mais um despertar para aquilo que nós estamos vivendo ou vamos viver daqui para frente. É um alerta nos ensinando de que, na realidade, o cristão, embora ele está no mundo, ele não vive o mundo, não pode viver o mundo, não pode ser
compactuar com as questões do mundo. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu entendo que é um grande alerta e uma grande orientação da parte de Deus para uma escolha que ou nos leva para a vida eterna ou nos leva para as trevas. É um grande alerta que ele fez há mais de 2000 anos atrás, né? Não é para esses momentos. Aí o que você diz, Bené? Eu acredito que naquela época de Jesus, tinham pessoas que queriam viver Cristo, mas querendo entrar por uma porta larga, né? Até porque Jesus, quando ele fala aqui, ele está falando com os seus discípulos, ele está falando, ensinando aquele povo, né, na época, e aqui dando uma direção também, né? Para que as pessoas entendessem que esse caminho, ele é estreito, ele não tem como entrar por ele se você não se adequar à vida de Cristo em você, né? Então, eu vejo assim que muitos estavam ouvindo, mas que também estavam andando em uma porta larga, querendo Jesus, mas entrando por uma porta mais larga, né? E não se adequa ao caminho que Jesus realmente quer que nós o seguimos, né? Eu percebo que quando o Senhor Jesus nos dá esse alerta, entrai pela porta estreita, porque a larga é o caminho da perdição, o Salmo de número 91, ele explica isso muito bem. Você pode ler, Davison, o Salmo 91 para a gente? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá. Aqui, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. É num caminho. Sim. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia. Uma outra coisa, eu quero parar aqui um pouquinho, quando a gente vê, né, o salmista falar: você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voe durante o dia. No caminho largo, você teme o pavor da noite, Bené? Claro que sim. Não tem como não temer, né? Você está desprotegido, você está fora, né? Do lado de fora da porta, porque o que é a porta? Entrar pela porta. Você entra e ao entrar para dentro, você está em uma proteção. Você está protegido. É a mesma coisa, vamos falar de uma casa, né? Quando você entra pela porta, você está debaixo de uma cobertura, bem protegido. Então, eu vejo nesse sentido, que quando você está debaixo desse esconderijo, entrando dentro desse esconderijo, você está protegido. Davison, você vai terminar essa leitura, mas preste bastante atenção nela. Eu sei que você já leu milhares e milhares de vezes, porque você já está na estrada há muitos anos. Mas olha bem para esses versos. Veja que existe uma proteção no caminho estreito. Quando eu vejo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O caminho estreito, a porta estreita, a estrada estreita, por onde nós precisamos caminhar. Você vê um lugar de proteção ou simplesmente um lugar ainda de alerta? É a porta, que é a escolha, o caminho, que é a vida. Nós escolhemos entrar pela porta estreita e nós escolhemos andar por o caminho estreito. Jesus se identifica como o caminho. Eu sou o caminho, né? Então, para mim, andar pelo caminho estreito é andar na companhia de Jesus. Uau! Andar pelo caminho estreito é andar de mãos dadas com Jesus. O que acontece quando eu estou andando com Jesus, de mãos dadas com Jesus? Proteção, companhia,
amparo, sustento e tudo aquilo que Jesus pode nos proporcionar. Pelo caminho largo, ele é prazeroso para o mundo, mas eu ando sozinho. Eu não ando é com a forma ninguém. que eu penso. Eu não ando com ninguém, não ando de mãos dadas com ninguém, a não ser aqueles que vão me levar mais para o fundo mesmo, para a perdição. Mas no caminho estreito eu não ando sozinho, eu ando de mãos dadas com aquele que é o próprio caminho, que é Jesus. Pode continuar essa leitura? Tem muita coisa aí para a gente... Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Vocês estão prestando atenção que o tempo todo nós estamos falando aqui de batalha espiritual. Algo que não acontece no caminho estreito, mas acontece no caminho largo. Nós estamos vendo aqui, vendo uma batalha espiritual, algo que veio para matar, roubar e destruir aqueles que estão distante do nosso Senhor. Mas se você está no esconderijo do Altíssimo, você que habitar, né? Nós vamos ter uma conferência habitar, né? Isso aí. Começa agora sexta-feira, né? A nossa conferência vai até domingo. Vamos trazer um pessoalzinho aí bem legal, bem bacana. Você que é jovem, esteja presente, que vai ser uma experiência sobrenatural na sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa sobre isso. Esse habitar vai ser transmitido, vai ser gravado e vai ser colocado no site, né? Isso. Ok, porque se você está assistindo esse programa já talvez numa data diferente, já bem adiantado, vai ser habitar, você pode procurar no nosso site, na nossa página, que você vai encontrar siga lá. a gente também nas redes sociais, né? A JCV e a Cristo Vive, que ali você vai ter acesso a tudo, né? Todo tempo, os cultos ao vivo, tanto da nossa igreja, da nossa família, tanto dos jovens. O pastor, ele colocou sobre aquilo que o pastor Davison está lendo, sobre uma batalha que existe para você permanecer e entrando, né, no caminho de entrar nessa porta estreita, né? Jesus diz aqui em Lucas, no capítulo 13, no versículo 22 a 24, diz aqui a palavra: e percorri as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, há um esforço, há uma batalha para entrarmos nessa porta estreita. Porque nós temos um adversário, pastor Rui, que sempre tenta nos impedir a entrar por esta porta. O tempo todo. O tempo todo, né? Dentro desse aspecto que o senhor falou, sobre uma batalha que existe para entrarmos nesse caminho, nessa porta estreita. Surge a pergunta: o que nos impede de entrar pela porta estreita? Outra vez eu queria adquirir uma geladeira maior para minha casa e eu tive que desistir. Por quê? Porque não entrava. Não entrava pela porta da minha sala, não entrava pelo corredor da minha casa. Eu tive que manter a geladeira antiga e desistir da maior. Essa é uma ilustração simples, mas o que nos impede de entrar pela porta estreita? Porque são duas questões. Primeiro é entrar, passar pela porta estreita. A segunda questão é andar pelo caminho estreito, né? Excelente pergunta. A vaidade, o orgulho, a síndrome de Satanás é o orgulho, a prepotência, o viver uma vida completamente fora dos moldes de Cristo. Isso é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. É por essa razão que nós estamos tratando desse assunto, sabe, praticamente em nossos cultos direto. Porque existe uma coisa que aqui nós vamos ver, e eu acredito que você já chegou no verso de número 7.
Eu vou ler o verso 6 agora. 6, vamos lá. Minha- Vamos ler aí vamos dar essa explicação. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Nada, simplesmente nada vos atingirá. O que é isso, gente? Já parou para pensar nessa situação? O diabo vem de lá, do seu lado esquerdo, com todo o seu exército, vem do lado direito com todos os seus exércitos, vem por cima, por trás, mas nada te atinge. Por quê? Aonde você está? Há um filme antigo que eu assisti, aliás, nem tão antigo assim, que trata de os atenienses contra os persas. E vem o ataque dos persas, eles lançam flechas e flechas, o céu se escurece de tantas flechas que vêm. E os soldados de Atenas, simplesmente eles colocam um escudo e as flechas vêm e atingem o escudo, atingem as laterais, mas não atinge o soldado. Por quê? Porque ele tem um escudo protetor. A resposta está aqui. Se você fizer o Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, do Senhor o seu escudo, as flechas estão sendo lançadas constantemente contra a nossa vida. Estão sendo lançadas. Mas se nós tivermos um escudo, eles não nos atingirão jamais. Então, se você quer fazer do Altíssimo o seu abrigo, é bom que você entre pela porta estreita. Agora, o Dafso, ele citou algo aqui muito importante que a gente deveria até falar um pouco mais sobre isso. O que nos impede a entrar pela porta estreita? Jesus, quando ele fala aqui no capítulo 9 de Lucas, no versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O pastor Rui falou, né, quando o pastor Davison perguntou o que impede nós entrarmos pela porta estreita. Vaidade, orgulho, soberba, prepotência. E tudo isso não cabe. E o pastor Davison deu uma ilustração muito bacana, né? Vamos dizer assim. Ele quis entrar com uma geladeira dentro da sua casa e a porta era estreita e não tinha como entrar com aquela geladeira. Então o que ele teve que fazer? Deixar para trás a vaidade, deixar para trás o orgulho. São bagagens. São bagagens que impedem. E Jesus, ele é bem claro, ele diz, se alguém quiser vir após, se ele é a porta, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Eu acho que nos dias de hoje, essa questão de negar a si mesmo, a gente tem que rever, né? Para poder verdadeiramente entrar nessa porta estreita. Há dois perigos, né? Ou eu trago todo meu estilo de vida que eu tinha no caminho largo, né? Que eu tinha ao entrar na porta larga, para tentar entrar pela porta estreita, que não vai dar, ou eu quero que o caminho estreito fique um pouquinho mais largo, para ser mais confortável. São duas coisas perigosas. Às vezes a gente faz isso. Nós não queremos adequar a renúncias ou renunciar a coisas para poder entrar pela porta estreita e às vezes nós queremos modificar o caminho estreito e colocar condições mais prazerosas. Aí vem, não sei se a gente vai entrar hoje, não sei se vai dar tempo, aí vem a questão das heresias, aí vem a questão do mundanismo dentro da igreja, onde as pessoas dentro da igreja podem fazer coisas, aceitam pensamentos, aceitam ideias, modificam a palavra, para quê? Para que o caminho não seja tão estreito, seja um pouco mais largo, mais confortável. Você que está aqui conosco na mesa com o pastor, eu quero que você compreenda que Papai do Céu está nos instruindo a ir para o céu. Nosso maior objetivo é levar você para o céu, é conduzir você para o céu e mostrar a realidade
que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Nós vamos utilizar outros versículos da Bíblia Sagrada para mostrar que tudo quanto ele falou já se encontrava no Velho Testamento. O Salmo de número 23, pastor Benê, o Salmo de número 23 é um salmo também muito conhecido de todos nós, que diz assim: o Senhor é meu pastor, não é isso? Começa assim, né? O Senhor é meu pastor. E é importante, né? Onde é que nós vamos poder dizer o Senhor é o meu pastor? Costumeiramente nós ouvimos falar que todos são filhos de Deus, né? Todos são filhos de Deus. A minha mãe me ensinava que todos são criaturas de Deus, né? Deus fez todos, são todos criatura, mas para ser filho de Deus precisa obedecê-lo. Para ser filho de Deus precisa aceitá-lo como único Salvador. E para ser filho de Deus, daqui a pouco você vai entender o que precisa fazer para ser um verdadeiro filho de Deus. Fica aí atento, já começa a chamar outras pessoas, já começa a comunicar: olha, nós estamos vivendo um novo tempo. Na mesa com o pastor, vamos aprender coisas simples, mas que nos conduzirá ao céu. O Salmo de número 23, veja como ele é. É um salmo curtinho e eu gostaria que fosse lido todinho para que a gente pudesse discutir em cima dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos pastores, nós estamos vendo aqui o Salmo de número 23, conhecido de todos nós. Aonde é que o Senhor é nosso pastor? Aonde é que ele prepara um pasto verdejante? Aonde é que ele prepara águas tranquilas? Aonde ele está para tirar você de um abismo, o lugar o abismo, né, da sombra e da morte? Aonde é que o Senhor prepara o aprisco para você, né, se alimentar? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Aonde que o Senhor derrama óleo sobre a sua cabeça? Aonde você poderá passar o restante da tua vida, tua eternidade com o Senhor? Quem pode começar a explicar esse salmo? Onde há um reconhecimento de duas identidades. Que o Senhor é meu pastor e que eu sou ovelha. Uau, muito bom. E quando eu reconheço ou me identifico como ovelha, me identifico como dependente do meu pastor. Me identifico como aquele que não pode sobreviver sozinho, não pode andar sozinho, eu não posso encontrar os pastos verdejantes sozinho, eu não posso encontrar a água fresca sozinho, eu dependo totalmente, exclusivamente do meu pastor. Isso é fantástico. Falando dentro desse aspecto também, nós podemos ver a questão de Paulo, né? Quando ele fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dentro daquilo que o pastor Davis falou, ele diz assim: já não vivo eu, né? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, quando ele fala Cristo vive em mim, é que ele já está, né? Já entrou por esta porta e está vivendo em Cristo. E uma questão aqui também é que quando ele fala já estou crucificado com Cristo, ele morreu para o mundo. Ele morreu para o passado, ele morreu para o mundo. Veja bem que Paulo era um religioso, né? Servia a lei, perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas quando ele encontrou com a porta, ele passou a morrer para o mundo. Por isso que ele fala, já estou crucificado. Crucificação significa morte do seu eu, morte do seu passado, morte da vida que vivíamos no passado antes de ter encontrado a porta.
Então, ele entrando pela porta, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, estar, né, vivendo nesse pasto verdejante é estar entrando pela porta. Isso mesmo? Sim. Eu estava imaginando, não sei o que vocês opinam, quando você anda pelo caminho estreito, às vezes tem atalhos para sair dele e entrar no caminho largo. Lamentavelmente, muitos nessa caminhada cristã pegam um atalho que não deveria pegar e vão para o caminho largo. Mas não existe atalho do caminho largo para o caminho estreito. Não consegue. Tem que voltar e tem que entrar pela porta estreita. Não há como entrar para o caminho estreito por atalhos. Tem que voltar. E aí vem a renúncia, aí vem a morte do eu, aí vem a entrega completa. E eu tenho que entrar primeiro pela porta estreita para pegar o caminho estreito. Vocês prestaram atenção aqui que a ovelha aqui parece que ela não opita nada. Ela só obedece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ela não fala assim, eu vou deitar no pasto verdejante agora, eu me mando, mas é Ele quem manda. Quando nós entramos pela porta estreita, nós agora não temos mais direito de ter direito. É Ele que tem o direito sobre as nossas vidas. E todos os direitos que Ele tem sobre as nossas vidas são bons. Ele não pensa, sabe, em fazer você, viu, meu querido ouvinte, você que está aí do outro lado dessa telinha, eu quero também saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí para a gente, tá? Deixa a sua opinião, fala com a gente, é muito importante, tá? A sua opinião. Eu vejo que aqui nós não temos direito, né? É Ele quem nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos protege, é Ele quem cura as nossas feridas, o derramar o óleo sobre a nossa cabeça, é Ele que vai nos conduzir uma vida eterna ao seu lado. Então, isso é muito importante. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, Davison? Eu gostaria, né, depois o pastor Davison pode falar também, mas eu lembrei quando o pastor Davison disse acerca do atalho do jovem rico. Não sei se podemos colocar dentro desse aspecto, Sim. mas o jovem rico, o Jesus, ele pergunta para Jesus como ele teria que fazer para entrar nessa porta ou no reino de Deus, e Jesus fala, não, então você tem que fazer isso, que foi os mandamentos, né? Que Jesus passa para ele, né? Não adulterarás, não, né? Nós conhecemos bem a passagem. Mas, um certo momento, Jesus, ele pede para esse jovem rico vender tudo que ele tinha para poder distribuir aos pobres. Tipo assim, testando o coração, onde estava o coração dele, né? E o que aconteceu? Ele se entristeceu por ter que vender aquilo que ele tinha para dar aos pobres. Ele até cumpria algumas coisas ali que Jesus disse para ele, né? Ele fazia bem feito, mas Jesus tocou num assunto que poderia ser um atalho, poderia ser algo que impediria ele de entrar por esta porta estreita. A geladeira grande. Não quis deixar, não quis renunciar à geladeira grande. A renúncia, né? A renúncia. É interessante. E aí, em cima dessa geladeira grande, né, que nós vamos estar lendo o Salmo de número 1. E aqui tem bastante coisinhas para ser tratada. Salmo de número 1 vai mostrar o caminho que nós devemos seguir. Se você está aí com a gente, já anuncia para outras pessoas, manda um oizinho aí, olha o que está acontecendo, para que pessoas entrem, curta. Você também anuncia para muitos dos seus irmãos, seja de que igreja for. Nós queremos atingir o máximo de pessoas possível para sentar à mesa conosco. À mesa com o pastor. Pode ler, pastor? Pode. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
Peraí, nem se detém aonde? No caminho dos pecadores. Eu quero que você frise bem algumas coisas, porque ímpio, né? Pecador, caminhos. Vai lá. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O que você viu aqui agora, Davison? Até aqui, nesse momento. Você consegue ver essa porta aqui? Consigo, porque é a questão. Eu estou no mundo, nós ainda estamos no mundo. Jesus até fala com Deus na sua oração: não tires eles do mundo, mas nós não somos do mundo. São duas coisas bem diferentes. Eu posso habitar no mundo, mas não deveria viver as coisas do mundo. O Salmo número 1 ele está dizendo justamente isso: afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Afaste-se de tudo aquilo que te tira do caminho estreito. Esse não é o conselho que Jesus Cristo deu? Entrai pela porta estreita. É difícil, é renúncia, é sempre, sempre, sempre renúncia. Poderia até utilizar uma palavra mais forte ainda, o pastor Bené falou, é morte do eu. A morte do eu. E é muito difícil isso. E ninguém aqui, né, está passando para os que estão nos ouvindo que é fácil, né? Por isso que a Bíblia diz: esforcem-se, né? A Bíblia diz também em Mateus 11:12 que desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus é tomado por esforço. Há um esforço para entrar nessa porta. E como o pastor Rui disse, né, onde nós fizemos a leitura desse Salmo número 1, e é bem interessante que isso também está no contexto da porta, de entrar pela porta estreita. Quem somos diante desse mundo? Quem somos diante das pessoas? Como somos no nosso trabalho? Como somos na nossa família? Como somos na sociedade? Dentro desse aspecto, nós estamos andando na porta estreita. Então, muito bem colocado esse salmo que o pastor Rui pediu para que nós lêssemos. Agora, observe uma coisa que é muito importante para aqueles que acham que na porta estreita é infelicidade, não pode brincar, não pode sorrir, não pode comer uma picanha, não pode jogar uma bola. Que isso? Na porta estreita, aquilo que é lícito pode se fazer tudo. Só não pode se fazer aquilo que não nos convém. Aquilo que não nos convém não se pode fazer. Mas olha bem como é maravilhoso viver dentro dessa porta. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. O nosso tempo está se esgotando, mas nós precisamos encerrar isso aqui com um fechamento muito importante. Leia o verso de número 4 e até o 6 para a gente, pastor Bené. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Veja bem, nós estamos falando sobre entrar por uma porta, andar por um caminho. O Senhor conhece o caminho do justo. Agora, vamos voltar lá para Mateus 7, onde nós estávamos, tá? E vamos ler a partir do verso de número 21.
E aqui, quando nós vamos, nesse momento, ler a partir do verso de número 21, eu quero que você perceba, nosso querido irmão que está sentado aqui na mesa com o pastor. Você que se assentou aqui, perceba algo muito importante. Veja se essa aqui não é a igreja que você gostaria de pertencer. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu quero, nesse momento, afirmar que aqueles que entram pela porta larga também pode ser do reteté. Aquele que entra pela porta larga também pode levantar as mãos e pular, cantar, até mesmo trazerem louvores maravilhosos. Aqueles que entram pela porta larga podem fazer de tudo. A gente tem se escandalizado bastante com o evangelho nesses dias, porque se fala muito. Se fala muito, mas se vive muito pouco. E o que eu pude perceber lá no Salmo de número 1, e também esse Salmo de número 1, ele falou muito comigo, ele diz assim, que o Senhor não conhece o caminho dos ímpios, mas ele conhece o caminho do justo. E aqui o Senhor fala a mesma coisa quando ele diz, eu nunca conheci vocês, afastam-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Eu sei que é uma prática muito importante nossa, e eu também um dia levantei minhas mãos, corri lá na frente, aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e foi o dia mais especial da minha vida, porque naquele dia eu senti uma autoridade, um poder, uma unção, uma graça sobre a minha vida extraordinária. Mas eu preciso dizer uma coisa, se fosse só aquele dia, tudo já tinha acabado. Tudo já tinha acabado. O importante não é eu conhecer o Senhor, é Ele me conhecer. Isso que é importante. O Senhor te conhece? O Senhor sabe quem você é, de fato? O Senhor sabe o seu nome, seus atos? Ele caminha de mão dadas com você? Pense nisso. Suas considerações finais, pastor. É uma mudança completa, né? Uma mudança de identidade, uma mudança de vida. Quando Saulo encontra Jesus, ele reconhece Jesus, ele fala com Jesus no caminho para Damasco. Quando ele encontra Jesus, ele tem um encontro com Jesus. Mas a partir de aí, e isso é o que é o mais importante, você pode ter um encontro com ele, com o Senhor. Mas e daí para frente? Como fica? Que o Senhor acabou de falar. Saulo mudou de nome, se tornou Paulo. Saulo queria entrar em Damasco como perseguidor. Entrou como Paulo, perseguido. No nome de Jesus. Por causa de Jesus. Por ter entregue a sua vida completamente a Jesus. Saulo entrou pela porta estreita e começou a caminhar pelo caminho estreito. Amém. E dentro também dessa questão que o pastor falou,
de que muitos vão chegar diante do Senhor, em Mateus 7:21, e vão dizer o que fizeram, né? Profetizei, falei em línguas, curei os enfermos, e Jesus vai falar claramente: afastai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Porque nós não vamos apresentar dons, nós vamos apresentar frutos. É o que ele diz em João 15:5. Né? Eu sou a videira, meu pai é avicultor, toda vara que estiver em mim der fruto, eu podo, aquela que não estiver, eu corto e lanço fora. Então, se preocupe mais, né, naquilo que o próprio Jesus pede para que nós nos preocupamos, em dar frutos. Porque dom é ele que dá, e você até pode operar no dom, mas ele não garante que você vai entrar pela porta. É muito bom, né? Chegando a mais um final desse nosso primeiro podcast. Quero agradecer os pastores que estiveram dispostos a estar aqui com a gente. E resumindo, a porta estreita é um modo de vida, né? É um relacionamento com Cristo a cada dia. Então vai ter renúncia, vai ter momentos que a gente vai precisar estar ali no refúgio, né? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Então acredito que seja isso. E pastor, mais alguma coisa? Ou posso finalizar por aqui? Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais, c.cristovive e Juventude Cristo Vive, tá? Vai ficar isso aqui gravado. Até a próxima. Provavelmente a programação será de terça-feira, tá? Então fique atento aí nas nossas redes sociais. E compartilhe, né? E compartilhe, deixe seu comentário, qualquer dúvida, qual que é o tema que você gostaria que seja falado aqui também. Isso é muito importante. Pode escolher. Deus abençoe. Obrigado. Deus proteja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.